que a gente já visitou esse tema ainda esse mês, uma vez passado, com a revisão da Ana, e talvez esse artigo traga para a gente mais uma linha de evidência para a nossa... A gente desculpa. Acho que não tá saindo para vocês a apresentação, né? Perdão. Uma coisa aconteceu aqui. Vai lá, desculpa. Então, voltando, a gente está... vou falar sobre esse estudo, que é o Compass Trial. Ele foi publicado recentemente, em abril desse ano, seguindo uma sequência de artigos também desenvolvidos nos Países Baixos, em que a gente tem bastante publicação acerca do tema, e para um embasamento de uma conduta que já vem sido realizada há muito tempo, mas que eventualmente carecia de uma evidência mais contundente. Então, só contextualizando, no meu primeiro slide, lembrando de quando que surgiu essa entidade, ou a suspeita dessa entidade, o desenvolvimento de métodos gráficos contrastados é muito recente, data do século passado, e a gente teve o começo da desconfiança de iatrogenia relacionada ao meio de contraste a partir da década de 50 em pacientes neoplásicos submetidos a procedimentos pielográficos em que havia desenvolvimento de anúria, desenvolvimento de lesão renal grave, eventualmente pacientes necessitando de um suporte maior e uma internação mais prolongada com mais morbidade. Depois foi visto em modelos animais e outros modelos clínicos e experimentais a participação de a diferença que talvez contraste intraarterial fosse mais relevante e principalmente o peso molecular e a unicidade desse contraste. Desse tempo para cá, pouco se desenvolveu a respeito do tema, mas mais a partir do princípio conceitual, que a gente tinha uma definição laboratorial, principalmente, para a nefropatia induzida por contraste, que é descrita como um aumento sérico da creatinina em meio miligrama por ml, um insulto descrito a partir de 2 a 3 dias com a exposição do agente. O CADIGO, o último suplemento publicado em 2012 sobre IRA, descreve essa entidade como 3 possibilidades. Você pode ter um aumento com uma extensão do período em que poderia ocorrer. Poderia ter um aumento maior do que 50% em relação ao basal dessa creatinina, um período que poderia se estender até 7 dias. Um aumento similar ao AQIM1, ao CADIGO1, de 0,3 mg por decilitro, já nas primeiras 48 horas. E eles exibiam também um critério para a diurese, que poderia se prolongar a partir de 6 horas. Só para contextualizar, várias sociedades emitiram seus pareceres a partir de então, a partir do embasamento do CADIGO, principalmente os radiologistas, os cardiologistas, acerca de profilaxias, de medidas que poderiam ser utilizadas para prevenção. Entre elas, se passavam medidas farmacológicas, não farmacológicas, envolvendo a realização do exame, o emprego de contrastes mais adequados, de acordo com o peso do paciente, controlada a unicidade, o peso molecular, ou, eventualmente, até pensar em uma estratégia de lavar o rim, como era com a hidratação venosa. Aqui a Sociedade Europeia de Radiologia colocava como nível de evidência A o uso da solução tanto salina quanto bicarbonatada. Outras medidas que já foram abandonadas ao longo do tempo, como IECA, vitamina C, também já
passaram por vários testes, nada muito conclusivo, o que acaba ficando no protocolo da maioria dos serviços é a realização da hidratação venosa. Também, uma publicação recente do American College of Radiology também menciona a realização da pré-hidratação. E só relembrando que o CADICO também colocou que a expansão volêmica com solução isotônica de NaCl ou bicarbonatada também consistia com uma medida preconizada para prevenção e com um nível de evidência supostamente mais alto. A respeito da literatura prévia, em relação a esse tipo de solução, existem alguns estudos mais recentes, inclusive capitaneados pela Judith Kooijman, que é uma das pesquisadoras desse grupo lá da Holanda, em que se comparou a realização da solução bicarbonatada e da salina. O contexto geralmente são pacientes DRC, estágio 3, que passariam por procedimentos. Nesse caso, foi contextualizado para contraste intra-arterial em procedimentos cardiovasculares. O que se observou aqui foi que alguns pacientes desenvolveram lesão renal, caracterizado pela variação da creatinina, que pode ter vários interferentes, principalmente nesses contextos de procedimento emergente versus não emergente. E só que a maior parte desses pacientes atingem recuperação clínica completa. E comparando as estratégias de prevenção, eles observaram que a utilização da salina versus a bicarbonatada teria pouca diferença, sugeria uma não inferioridade da sua realização. Nesse estudo em particular, nenhum dos pacientes mais do que dobrou a creatinina, nenhum deles necessitou de terapia substitutiva. Mais recentemente, a gente teve publicado no Lancet o estudo AMACE, que é um RCT, também desenhado como não inferioridade, iniciado pelo grupo do Hospital de Maastricht, e propondo também comparar nos pacientes a realização antes de procedimentos com contraste iodado, o uso ou não uso de solução salina para prevenção. Eles pegaram pacientes com clearance entre 45, 60 e entre 30 e 45, não incluíram dialíticos por motivos óbvios, nem pacientes com outros com estadios abaixo, e não fizeram um apanhado total, mais um apanhado por subgrupo, conforme os fatores de risco, sem evidência significativa na incidência da NIC pelos critérios clássicos. E também chamando a atenção para esses pacientes que houve um desempenho no follow-up de em torno de um mês, muito semelhante em termos de queda de taxa de filtração e em queda para uma taxa inferior ao nível do 3B, e sem diferença de mortalidade, terapia substitutiva ou estadia hospitalar. Então, o que esse estudo levanta como gap para ser determinado é que há poucas evidências para determinar qual que é a eficácia de fazer ou não fazer, principalmente agora, lembrando que a gente testou a solução salina isoladamente, foi proposto fazer o mesmo com a solução bicarbonatada, pensando que, eventualmente, fazendo a salina, você pode necessitar de 1 litro, 2 litros para o paciente, e muitos deles já têm pela queda da taxa de filtração glomerular, já tem um manuseio volêmico dificultado, e o objetivo desse estudo seria determinar se o uso de uma bicarbonatada a 1,4% seria inferior à estratégia de evitar a pré-hidratação. O grupo de pacientes escolhido eram pacientes ambulatoriais, com DRC estágio 3,
para fazer TC com contraste iodado, e poderiam ser várias sequências, sequência abdominal, torácica, a gente vai ver um detalhamento disso assim. É um estudo, então, realizado em 6 centros, em 6 hospitais dos Países Baixos. Ele foi open label, não foi cegado, mas também foi baseado em valor laboratorial, provavelmente pouco impactaria. Foi randomizado conforme centro a presença de diabetes mellitus, que inclui como fator de risco isolado, e conforme os estratos de função renal. Os pacientes poderiam receber nenhuma pré-hidratação ou uma pré-hidratação estipulada em 250 ml dessa solução a 1,4%, realizada durante 1 hora. Eles colheram informações demográficas, informações acerca de comorbidades, IMC, a causa da doença renal, a presença e a ausência de neoplasias e hábitos de vida. Em relação a essa dose de hidratação de 250 ml, ela foi também desenhada a partir de 2 outros estudos dessa mesma autora, da Judith, que utilizavam como protocolo essa solução, e foi mostrado como não inferior à solução salina, provavelmente poupando um pouco de volume ao doente. E ela tem 2 estudos, um com desfecho clínico e um com desfecho a partir de biomarcadores, o KIN1 e a NGAL, sem também grandes diferenças entre os doentes. O tipo de contraste ficava à descrição do centro, cada um poderia utilizar o que tivesse disponível, e o que eles têm em comum é que eles são da categoria isoosmolar, não iônico, e, portanto, tenderia a ter uma uniformidade em termos de produzir uma menor lesão. Os desfechos avaliados. Primário, diferentemente do Amazing, eles propuseram avaliar um aumento absoluto na creatina sérica a partir de estudos prévios que determinaram uma variação em torno de 2%, 3%, variava bastante, da creatina, né, numa faixa de tempo que se estendia de 2 a 5 dias, pela administração do contraste em relação ao basal do doente. Eles consideraram uma margem de não inferioridade, um aumento de 10% da creatina sérica, que poderia ser considerada por relevância clínica mesmo, e entre os desfechos secundários, a apresentação como NIC mesmo, ou seja, um aumento de 25% da create, ou mais do que 0,5%, conforme os critérios clássicos mesmo, mas não levando em consideração os critérios por diurese do cádico, por questão logística mesmo. Também avaliavam um aumento tardio da creatinina, a presença de sobrecarga volêmica com desenvolvimento de C aguda, principalmente nos pacientes suscetíveis, a necessidade de terapia substitutiva, fizeram um follow-up em 2 meses para avaliar a recuperação de função renal desses doentes, e também, como a maioria desses estudos que eles fazem, eles levam muito em consideração os custos e o desempenho de qualquer tratamento em relação a custos no sistema de saúde, que foi estimado para a pré-hidratação em torno de 120 libras. Não levava só em consideração a compra da medicação, mas também a contratação de enfermagem, o pessoal do laboratório, reagente, acompanhamento com especialista, necessidade do nefrologista, necessidade de reinternação, entre outras coisas. A inclusão, então, eram pacientes com estágio clínico de DRC 3B ou pacientes com estágio 3A com a presença de outros fatores de risco, que poderiam ser diabetes mellitus ou 2 dentre os que já são reconhecidos como propensores, como idade, acima de 75 anos, presença de C, da OP, um volume alto de necessidade de contraste, uso de concomitante de medicações nefrotóxicas, enfim. Foram excluídos pacientes menores de idade, com taxa de filtração menor do que dos critérios de inclusão,
gestantes, pacientes que já tiveram alguma alergia ou evento adverso grave, aparentemente associado ao contraste, transplante renal datado recente, de 3 anos, pacientes que tivessem alterações hemodinâmicas, o que seria difícil de acontecer, então, nesse contexto ambulatorial, então, excluir pacientes de UTI e de departamento de emergência, e pacientes com planejamento de contraste entre 7 dias antes e 5 dias após, recebendo um novo pool, que poderia prejudicar o acompanhamento do follow-up. Também foram avaliados alguns subgrupos para avaliar o desfecho primário e para avaliar um único desfecho secundário, que era a incidência de NIC. Então, eles colocaram isso para os pacientes com um estadio 3B, mais diabetes, ou 3B e 2 fatores de risco, daqueles que eu mencionei, e pacientes apenas idosos. A análise estatística levou em consideração que outros RCTs tinham antecipado um aumento de 2% na creatinina sérica, não levou em consideração a definição de IRA pós-contraste, mais por questão logística mesmo, para tabular esses dados, e eles ampliaram essa margem de 2 para 5 vezes esse valor para caracterizar uma relevância clínica em termos de queda de taxa de filtração e modificação do curso clínico dos pacientes. Geralmente, levando em consideração principalmente que os pacientes que variam muito pouco a creatinina, geralmente têm um curso benigno, recuperam completamente a função renal. E a partir disso, eles avaliaram que seria necessário uma apresentação em cada braço de 250 indivíduos para uma diferença real, com essa margem de não inferioridade, e um alfa de 5%, um beta de 20%, previram uma perda de follow-up em torno de 15%, o que necessitaria de uma amostra total de 575 pacientes. A gente viu que a perda de follow-up deles acabou sendo baixa, então eles incluíram menos doentes. A análise também foi feita com 12 desfechos com a intenção de tratar. As variáveis foram determinadas quando, para avaliação do nível sérico e avaliação de creatinina, foi aplicado o teste T de Student. Por ser um estudo com hipótese nula de equivalência, ou seja, de não inferioridade, o P foi unicaudado e era significativo quando menor do que 0,025, e os desfechos secundários tiveram uma aplicação a partir do teste de Q quadrado, e o P relevante era menor do que 0,05. Então, em relação ao flowchart desse estudo, 554 pacientes foram selecionados, porque receberiam, nesses 6 hospitais, uma TC com a necessidade de contraste. Esses 554 pacientes foram randomizados, 276 para o grupo de hidratação e 278 pacientes para o grupo controle. Houve exclusão ao longo do processo de 14 versus 17 para cada grupo, por retirada de consentimento. Então, 260 em torno foi incluída em cada braço para análise dos desfechos, a partir da intenção por tratar. Entre eles, houve alguma perda de segmento de informação em 12 versus 7 pacientes, e acabou que a análise foi disponível em 250 para o grupo hidratação e 254 do grupo controle. Em relação a violações de protocolo, houve um relativo equilíbrio entre os grupos, que após a estratificação, alguns pacientes descobriram que não tinham todos os critérios de inclusão, ou se categorizaram com os critérios de exclusão. Alguns pacientes tiveram procedimento cancelado. Alguns pacientes, a equipe assistente acabou optando por não realizar a TC com contraste. Alguns pacientes acabaram tendo aplicado o protocolo de hidratação de maneira
errônea. Outros pacientes não tinham um nível basal de creatinina descrito, que eu já descrevo mais adiante. Outros pacientes não tiveram acompanhamento da creatinina ao longo do período de observação, tendo um total de médio de 4%, 5% versus 3% entre os grupos. E voltando a essa questão da creatinina não colhida em relação aos valores basais, 5% desses pacientes não tinham essa creatina sérica antes da randomização, só que 10 deles o grupo acabou resgatando em prontuário, e o último nível sérico era datado do mês anterior, e 19 pacientes acabaram não tendo esse valor para avaliação do desfecho primário. Em relação às características dos grupos, a maioria dos pacientes, em torno de 65%, eram de sexo masculino, uma idade média de 74 anos, um pouco margeando o fator de risco, mas com uma variação razoável. Pacientes com sobrepeso, uma boa distribuição entre os estratos do estádio 3. Pacientes não tinham anemia importante de base, que costuma acontecer em estágios mais tardios da doença. O nível sérico médio da creatinina era em torno de 1,4. Em relação às medicações de uso contínuo, a maioria eram medicações já para as comorbidades, como IECA, metformina, estatinas, poucos usuários de AINES, e nenhum outro paciente usando antibiótico. Em relação às comorbidades, eram balanceados em relação a diabetes, a cardiopatia, a IC e a DAOP. A única grande diferença foi que o grupo da hidratação foi o único grupo que incluiu doentes com mieloma múltiplo, em torno de 3%. E em relação à causa da DRC, prevaleceu, como já epidemiológico, a nefroesclerose hipertensiva e a nefropatia diabética, e outras causas menores sendo descritas também. Em relação ao tipo de procedimento, houve emprego de várias sequências, isolamento de tórax, de abdômen, ou tóraco abdominal. Alguns pacientes precisaram fazer angiografia. E em relação à indicação, a maioria dos pacientes era para investigar alterações vasculares, e a outra parte, principalmente, para investigação de neoplasia maligna. Em relação ao tipo de contraste empregado, também houve uma variação mais entre os centros, não tanto entre os grupos. E vamos agora falar dos desfechos. Em relação ao desfecho primário, que era o incremento de creatinina na margem de não inferioridade, até 10%, houve no grupo sem pré-hidratação uma variação de 3% versus 3,5% no grupo controle, com uma diferença relativa de 0,5%, ou seja, talvez pouco relevante clinicamente, com um P para não inferioridade significativo, menor do que 0,01, 3 casas decimais. Em relação aos desfechos secundários, não houve nenhuma diferença em relação à variação de creatinina na segunda semana dos pacientes, e o mesmo se estendeu para a taxa de filtração glomerular, também com uma margem de não inferioridade razoável, e não houve diferença também entre os grupos em relação à incidência laboratorial de NIC. No acompanhamento dos doentes, a gente teve 3 doentes com manutenção do déficit de clearance. Todos esses pacientes eram do grupo de não pré-hidratação, mas eu já detalhei isso mais um pouco adiante. Esses pacientes tiveram uma classificação do AQIM, principalmente concentrada no AQIM 1, quando aplicável,
Só que a maioria dos pacientes não se categorizavam, provavelmente por menores variações mesmo. 2 pacientes em cada braço tiveram código 3, não encontrei nem no suplemento, nem no próprio estudo realmente qual que foi o valor disso, mas provavelmente deve ter sido mais pelo valor absoluto mesmo, só que nenhum paciente necessitou de diálise, nenhum paciente acabou evoluindo com complicações de C aguda. Em relação à taxa de filtração glomerular, da mesma forma que para o desfecho de creatinina, também houve uma comparação de não inferioridade, tendo uma variação ali a partir da segunda semana de 1,9% entre os dois grupos. E em relação à evolução daqueles pacientes que eu tinha mencionado, que tinham uma disfunção renal sem causa atribuível, que provavelmente só tinha o contraste mesmo para justificar, desses 11 pacientes, 3 pacientes evoluíram de maneira distinta. Um tinha recuperado a função renal em dosagem a partir de 2 semanas. Um paciente, ele não concluiu o follow-up, a equipe não conseguiu. Um paciente acabou falecendo de sepse e disfunção orgânica, mas após o acompanhamento. Ele tinha dosagens laboratoriais frequentes e observou que mesmo após uma pequena variação na creatinina, ele tinha recuperado já na primeira semana. Dos 8 pacientes restantes, eles foram vistos em 2 meses, 5 atingiram uma recuperação completa da taxa de filtração glomerular, e rufando os tambores, desses 3 pacientes, que todos são do grupo controle, eles evoluíram com disfunção permanente, só que às custas de uma queda de taxa de apenas 3 ml por minuto, na taxa de filtração. Análise de subgrupo também em relação à idade, em relação aos estratos de risco para nefropatia induzida por contraste, também não encontraram diferença, nem para os desfechos primários, nem para os desfechos secundários. E análise de custo, tem a questão que eu tinha mencionado na metodologia, que o custo agregado ao uso da pré-hidratação tinha uma diferença entre os grupos de 120 libras, mas se for agregar aos custos de hospitalização, estadia em UTI, estadia em enfermaria, visitas ao departamento de emergência, necessidade de acompanhamento de especialista, não houve diferença significativa entre ambos os grupos. Aqui foi uma curva com avaliação de custo-efetividade. Essa curva rachurada se refere aos custos da nefropatia induzida pelo contraste, e a curva contínua se refere aos custos relacionados à hidratação. E dá para perceber que, conforme o modelo que eles avaliaram, existia mais de 50% de chance de que a estratégia de omitir a pré-hidratação fosse menos custosa ao sistema de saúde do que a outra vertente. Então, o autor conclui que nos pacientes avaliados com DRC estádio 3, o não uso da pré-hidratação, assim como visto também pelo outro estudo com salina, esse avaliando uma solução bicarbonatada, não houve um comprometimento da segurança do doente, nenhum dos pacientes teve um desfecho negativo atribuível, e eles acreditam que uma forma de abordagem custo-efetivo e seguro. Trazendo um pouco de discussão, daqui a pouco a gente lança os comentários. Esse é o primeiro estudo que compara uma solução bicarbonatada versus o não uso para um paciente que fazia uma tomografia com contraste iodado. Os demais estudos prévios levavam em consideração outros tipos de exame e outros tipos de solução. É um estudo que, como Fortaleza, tem o uso de protocolos já bem dirigidos por outros estudos em relação à solução bicarbonatada, que já foi comparada com a solução salina, e o cálculo da dose também foi baseado. Os grupos, como a gente viu, foram bem balanceados.
a perda do follow-up foi mínima. Em relação à variação encontrada na creatinina sérica na taxa de filtração, provavelmente algo que talvez não refletisse tanto a curto, médio prazo, questionar até a longo prazo para esses doentes ambulatoriais, e lembrar que basicamente isso, mas também temos algumas limitações. O estudo foi não cego, mas como se trata de um valor laboratorial que os pacientes, que os assistentes precisavam acompanhar, provavelmente não teria como ser de maneira diferente. O estudo não leva em consideração os procedimentos intraarteriais e procedimentos de emergência, então a validade externa para a nossa realidade de UTI talvez seja também limitada. Lembrar que a gente está avaliando uma alteração laboratorial, então a gente tem que pensar o quanto essa faixa de não inferioridade contempla o que o que é apregoado para prática clínica. E também tem a questão da diferença entre os contrastes empregados entre os centros, mas o próprio autor coloca que isso acaba sendo uma fortaleza do estudo, porque isso aproxima o estudo mais da prática clínica, em que isso vai ser diferente mesmo. E, novamente, a gente ainda não sabe, a gente sabe para paciente entre clearance de 30 até 59, mas talvez abaixo disso o comportamento seja diferente. Por último, lembrar que na UTI a gente tem vários insultos, paciente chocado, com anemia, medicação nefrotóxica, em pós-operatório, com obstrução pós-renal, que a gente deve levar em consideração antes de admitir que seja apenas NIC. É isso. Bom, gente, e aí, comentários? Como é que... Pode. Bom, Ana Clara, você que estudou o assunto aí bem a fundo, você quer falar alguma coisa? Alô? Pode falar, pode falar. Oi, estão me ouvindo aí? Acho que tá com algum problema aqui. Tá indo aí? A gente está escutando. Desculpa. Bom, então, em primeiro lugar, Lucas, parabéns pelo artigo. Esse artigo, inclusive, eu também mostrei na revisão de nefropatia por contraste, que eu fiz aí no começo do mês. Acho que eu gostaria de comentar algo até parecido com o que o Lucas comentou agora no final, né? A impressão que a gente tem é que talvez realmente exista, né, algum componente de injúria causada pelo contraste para alguns pacientes, principalmente esses que já têm uma disfunção renal prévia, mas a gente não sabe exatamente o quanto seria pelo contraste, né, em qual contexto isso pode acontecer. Acho que realmente, assim, para pacientes ambulatoriais, a impressão que vem passando é que realmente com o uso dos novos contrastes, quantidades menores do uso de contraste, esse risco fica muito pequeno, mesmo que ocorra algum grau de injúria renal associada ao uso do contraste, geralmente tem pouca relevância clínica, né? São poucos desfechos ruins. Acho que para a gente sobrepor, né, os achados de um estudo com pacientes ambulatoriais
para o nosso contexto, às vezes acaba ficando muito distante, né? É um perfil totalmente diferente. Mas acho que trazendo até um pouco das coisas aí que eu trouxe da revisão da nefropatia por contraste, a gente, no nosso paciente, fica mais difícil ainda saber quão culpado é o contraste, né, no contexto de uma ira, e que às vezes fica, às vezes a gente até fica se questionando, né, qual é o real benefício dessas estratégias preventivas, o quanto elas seriam eficazes, qual seria de fato a importância delas, né. Acho que eu queria trazer mais isso, assim, que talvez, assim, eu pessoalmente falando, né, pessoalmente, assim, as minhas opiniões é que acho que num contexto de uma bagunça que é o nosso paciente, às vezes querer colocar as coisas em cima de um contraste fica muito difícil, né, querer culpá-lo isoladamente. O Rogerinho comentou aqui que o contraste é um mordomo, né? Que leva a culpa de tudo. Bom, gente, mais comentários aí? Vou fechar aqui. Bom, o que vocês acharam do estudo propriamente dito? Assim, a pergunta dele foi fidedigna? Assim, digo, clinicamente considerável, não fidedigna. Clinicamente importante, vocês acham? Olha, se a gente for pensar no ambiente, gente, assim, concordo que o raciocínio do estudo, a gente está tentando responder uma pergunta para uma entidade que, olha, eu vou ousar dizer, eu sei que não está certo, mas ousar dizer que a gente nem sabe se existe. Mas vamos supor que existe. A pergunta é válida? Professor? Professor? Pode falar, Rodrigo. Acho que parece bem justo, assim, até porque, pensando como sistema de saúde, acho que é uma resposta que vai fazer diferença em custos. Porque se eu imaginar que eu tiver que internar o paciente para fazer um exame contrastado, me parece bem razoável eles investigarem se não dá na mesma de evitar essa internação, evitar essa pré-hidratação e simplesmente colocar o paciente para fazer o exame. Mas, Rodrigo, e a história de usar a solução bicarbonatada? Essa eu confesso que não entendi muito bem, até porque é uma bicarbonatada 1,4 que ele usou, né? Acho que o sentido disso é muitas vezes poupar o volume que muitas vezes é empregado nesses protocolos, porque é ml por quilo, né? E muitos desses estudos, às vezes você ultrapassa a reposição de 1,5, 2 litros de cristalóide. Muitos desses pacientes não tolerariam. Então, acredito que seria mais nesse sentido mesmo, de desenhar uma solução. É. Assim, só lembrar que assim, o que a gente tinha testado até agora era a solução fisiológica, né? O Amazing, por exemplo, né? E, assim, bicarbonato ninguém tinha testado. Então, fisiológica para o Exatamente. paciente já com DRC. Exatamente. E acho que assim, eles resolveram testar 1.4 porque é o que eles usam, né? Talvez isso não tenha tanta reprodutibilidade achado dele para outros grupos. Mas acho que na moral da história é um negócio interessante. Bom, assim, então só voltando desde o início. A doença a gente não sabe se existe, quer dizer, a lesão por contraste a gente não sabe se existe. Se ela existe para um grupo de doentes que é muito especial. Provavelmente envolve esse grupo que o estudo mirou, né? Que são os doentes já com alto risco, com algum grau de CCM, assim, desculpa, com alto risco, dentro do alto risco, os doentes que já têm algum grau de CCM renal, né? Bom, e acho que assim,
se eu for pensar por aí, se o grupo já usa isso, para eles acho que é uma coisa bem importante, né? Para a gente fica a ideia. Então, acho que é um negócio interessante para a gente. Ó, gente, só lembrar que assim, a gente nem sabia se essa doença existia. Já foi testada. N-acetilcisteína, hidratação, bicarbonato, coenzima Q, vitamina C, Clonazepam, hemofiltração. Também assim falando. É, assim, coenzima Q também. Sim. Bom, gente, já foi testado um monte de coisa, né? A gente não sabia se existia. É que nem a história do sangramento gastrointestinal. A gente sempre volta nisso, porque eu acho que o paralelismo não é exato, mas ele existe. Né? Bom, coisa interessante da metodologia de estudo, acho que assim, a pergunta dele, acho que se a gente for olhar na forma menos crítica, é uma pergunta viável. Teve um grupo comparador que eu acho que foi bem honesto, né? Todo mundo comparou sempre uma coisa com a outra, nunca compararam com não fazer nada. Esse grupo comparou, desculpa, tirando a Mason, mas esse grupo comparou, simplesmente não fazer nada. É que acho que cada vez mais foi surgindo a ideia de será que isso existe? Será que isso existe? Todo mundo tinha medo de ser antiético, né? Aí foi se descobrindo que não é tão antiético assim. Se a gente for parar para pensar, a gente vive esse, esse ambiente em várias coisas que a gente faz. Né? Por exemplo, pique no TCE, etc. Tem algumas coisas que são. A gente tem que parar um pouco para pensar. Mas, enfim, ainda da metodologia, acho que todo mundo percebeu que eles usaram a estatística F. Só para. Isso é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais aí na literatura. A estatística F, ela sai das análises de variância das regressões lineares, né? Multilineares, no caso. Qual que é a ideia da estatística F? Ela comparar a variação ao redor de uma medida de tendência central de cada grupo, quer dizer, o grupo em si, dentro do grupo, e fazer uma razão disso com a variação entre grupos. Então, assim, se você tem uma variação intragrupo maior que a variação intergrupos ou igual, quer dizer que eles são iguais, né? Basicamente foi isso aliás, desculpa, deixa eu expressar melhor. Se você tem a variação intragrupo até maior que a variação intergrupos, que foi o que eles acharam, na verdade, né? Então, F menor que 0,001, 0,01, quer dizer que os grupos são iguais, né? E a história do estudo de não inferioridade, aquilo que o Bruno tinha comentado, né? Se fosse pegar, por exemplo, aqui, quero saber a incidência de elevação de meio miligrama por decilitro de creatinina. Quantos tiveram no grupo, quantos tiveram no outro, ou mortalidade, aí você pega uma margem de não inferioridade de 3%, 5% já estourando, talvez fosse mais honesto, mas aqueles pegaram o valor de creatinina, por isso que eles se jogaram para 10%. Né? Então é um desfecho, vamos dizer assim, substituto funcional. Né? Então, 10% é até aceitável. 10% com a mortalidade, gente, isso hoje não dá para aceitar. 5% já é abusar da paciência e 3% talvez seja algo até aceitável. Bom, mas acho que fica a ideia para a gente. Né? Não quer dizer que a gente tem que sair contrastando todo mundo. Tem que ter o mesmo critério. Né? Precisa fazer exame? Vai gerar vai gerar alguma ação? Se ele vai fazer exame, precisa mesmo receber o contraste? Será que o que eu quero procurar nesse exame eu não consigo ver sem contraste? Só lembrando que, enfim, os doentes estão expostos a, como o Lucas falou, a Ana complementou, a várias coisas. Né? O contraste é só uma cereja, mas pode ser uma cereja pesada. Ainda a gente não sabe disso. Mais algum comentário aí, gente? Bom, perfeito então. Então, obrigado, Lucas, e bom apetite aí para todo mundo. Por favor, aqueles pontinhos aqui.
Ah, nesse. Interromper a gravação.